brasileiro, ele dá muito valor ao sorriso. Mesmo que ele não tenha dinheiro para sempre estar indo ao dentista, sempre estar fazendo uma manutenção, mesmo aquela pessoa que não vai, que perdeu os dentes, o sonho dela é fazer com que os filhos não percam, com que os netos não tenham cárie. Então o brasileiro ele dá muito valor aos dentes, ao sorriso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Turncast. E hoje nós temos mais uma convidada, uma guerreira que é empreendedora também. Ela tem uma linda profissão que nós vamos explicar para vocês. E aí, Leandro, qual que é a sua expectativa para a entrevista de hoje? Muita informação e tenho certeza que algumas delas, eu já vi nos bastidores, a gente conversou, tem muita informação aqui que vocês não sabem, eu particularmente não sabia, que vai ser super útil. Tenho certeza que vocês vão gostar, então já aproveitem para curtir esse episódio, compartilhar pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelas outras plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music. Tenho certeza que tem muita gente que precisa dessas informações, né, Vitor? Com certeza. E a responsabilidade dela é cuidar do nosso sorriso, gente. Como é prazeroso você chegar no lugar e ter aquela pessoa com aquele sorriso, né? Aquela pessoa sorridente, aquela saudável, que ela esbanja, né? Alegria, esbanja a simpatia, né? Então, a gente quer, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Luciana. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, primeiramente, né? Muito obrigada pelo espaço de vir aqui e falar um pouco sobre a odontologia que eu acredito, que eu faço há mais de 24 anos. Caramba, 24 anos. Nem parece, super novo. Pois é, já tenho tempo aí de estrada e posso, acredito que posso dividir algumas coisas importantes aí com vocês. Com certeza, né? E é desafiador. Muito desafiador. Toda profissão mas a área de saúde tem alguns desafios em particular. E a odontologia, ela mudou muito ao longo dos anos, né? Que uns 15 anos atrás, na minha época, só se falava aqueles aparelhos, né? Ortodônticos, aqueles dos ferrinhos. E de lá pra cá, como se transformou, né? A odontologia, ela tem ciclos, né? Muitas vezes, eu acho os dentistas muito estudiosos. E a odontologia do Brasil, a gente tem que dar o devido valor, porque é uma das odontologias mais reconhecidas no mundo. Nós temos as melhores faculdades no mundo, nós temos grupos de estudos científicos que são reconhecidos por número de publicações e também pela qualidade das publicações, né? Eu tive a oportunidade de fazer minha pós-graduação na USP, participar desses grupos de pesquisa científicas, e é o que eu falo. Meus pacientes, quando eles mudam de cidade, eu posso até perder, porque fica mais fácil eles procurarem outro dentista. Mas quando meus pacientes mudam de país, quando eles vêm para cá, o primeiro compromisso que eles marcam é marcar a consulta. Porque nenhuma odontologia fora do Brasil é tão boa. Sério? Sério. Somos pioneiros? Unidos, né? Somos muito pioneiros em algumas técnicas, somos muito estudiosos, somos muito criteriosos, somos empreendedores, desenvolvemos produtos, né? Então, a odontologia do Brasil é muito bem vista. Eu acredito também que o povo brasileiro é um povo muito sorridente, né? A gente se preocupa muito com a aparência, né? O povo brasileiro, ele dá muito valor ao sorriso. Mesmo que ele não tenha dinheiro para sempre estar indo ao dentista, sempre estar fazendo uma manutenção, mesmo aquela pessoa que não vai, que perdeu os dentes, o sonho dela é fazer com que os filhos não percam, com que os netos não tenham cárie. Então, o brasileiro, ele dá muito valor aos dentes, ao sorriso. E, hoje em dia, com esses streamings que a gente vê, Netflix, vê produções de outras partes do mundo, a gente vê que o sorriso não é tão bonito quanto as pessoas na televisão, nos filmes franceses, né? Não tem aquele sorriso tão bonito quanto a gente gosta, é o padrão aqui do Brasil. E de onde veio essa vontade de fazer odontologia? Desde criança? Ou isso surgiu de repente? Se inspirou em alguém? Eu tive muitas vontades, para falar a verdade. Eu venho de uma família de professores, então, assim, eu sempre acompanhava minha mãe na escola, então eu tinha uma veia muito, assim, para ir para o lado infantil, para o lado de dar aulas, mas eu tinha esse negócio de cuidar, essa necessidade
de cuidar do outro. E aí, perto da época de fazer vestibular, eu fiquei muito em dúvida entre odontologia e outra parte que não tem nada a ver, que é arquitetura. Olha. Eu gosto muito, eu sempre estou fazendo uma reforminha, eu gosto dessa parte de cuidar da casa e tal. E aí eu fui fazer pequenos estágios quando eu estava no terceiro colegial. Eu passei um dia com um médico, com um arquiteto, fui no consultório do meu dentista, fiquei. E eu achei que a área da saúde era a minha praia. Só que eu achei que a medicina era uma dedicação muito exclusiva, assim. Eu tinha um sonho de formar uma família, de estar presente na criação dos meus filhos, de fazer os meus horários, e eu achei que a medicina era um pouquinho demais. Bem puxado, né? Bem puxado. E eu sempre não fui que o odonto não seja, né? Que também é, mas... E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de trabalhos manuais. Eu fazia ponto cruz, eu pintava, Olha, que legal. desenhava. E a odontologia tem isso até hoje, né? Essa questão artística, vamos dizer assim. Então, eu falei assim, não, é odonto. E quando eu estava em odontologia, que eu comecei a ter aulas de prótese, de restaurações, reabilitações do sorriso, eu lembro como se fosse hoje. Teve um slide do professor que ele colocou assim, o dentista é o arquiteto da boca. Aí eu falei assim, pronto, juntei os dois. Então foi mais ou menos assim que eu entrei na odontologia. Né? E hoje nós já fomos em algumas feiras, feiras novidades, né? Tudo que está sendo proposto de novo. E o Brasil é realmente um celeiro, né? De muita exportação de ideias e de profissionais. E como que você... Eu sei que a gente vai falar um pouquinho sobre cada área, mas antes da gente aprofundar, como que você vê essa evolução da sua área, de pelo menos uns 20 anos para cá? Como que você enxerga que a profissão está se modificando? Eu acho que o dentista, ele passou muito de ser um profissional estritamente técnico, de fazer procedimentos, para ser um profissional cada vez que cuida mais da saúde integral do paciente, né? Então, essa questão da boca ser algo separado do corpo não existe mais. Hoje, o dentista atualizado, o dentista que preza pela saúde do seu paciente, ele enxerga o paciente de maneira integral. E essa visão mudou tudo na odontologia. Mudou a forma como a gente atua, os materiais que a gente utiliza, a maneira que a gente se relaciona com o paciente. Então, antigamente o dentista era visto como aquele profissional prático, que antigamente existiam até os dentistas práticos, né? Que aprendiam a profissão, né, de uns com os outros, e ele era só aquele cara que ou restaurava, tampava ali a cavidade, ou fazia uma prótese e pronto. E hoje o dentista, a gente sabe que a saúde bucal interfere na saúde, por exemplo, de uma grávida, que pode ter um parto prematuro por causa de problemas bucais, de um cardiopata que pode ter um problema agravado por bactérias que vêm da boca. Então, o profissional dentista, ele é um profissional da saúde integral do indivíduo. Perfeito. E como que você enxerga hoje os profissionais dentistas entrando no ramo da estética? Porque teve muita... Falou-se muito, por que o dentista vai fazer procedimento estético? Principalmente harmonização orofacial, né? Tivemos, né, algumas questões no passado não muito distante, né, de confrontar com algumas outras especialidades. Sim. Hoje, como que isso está? Já está mais tranquilo? Hoje está tudo regulamentado, né? O dentista, ele estuda muito a face, né? A parte da cabeça e o pescoço, a gente tem uma parte de anatomia muito pesada dessa parte. E o Conselho Federal de Odontologia está todo regulamentado na questão da harmonização, do dentista ter essa chancela legal de se fazer. Surgiram muitos cursos e foi um boom na odontologia, assim como teve o boom do aparelho ortodôntico, depois teve o boom dos implantes,
Depois teve o boom das facetas. Aqueles aparelhos invisíveis Agora também, a gente está vivendo, teve o da harmonização, agora a gente está passando para os aparelhos invisíveis. Então, são fases que vão surgindo. Então, regulamentado está. O que eu sempre prezo, não só pela harmonização, é que quem se presta a fazer qualquer especialidade tem que ir a fundo no estudo, na prática, porque é a vida de uma pessoa que está ali nas suas mãos, né? Sim. O que acontece hoje é que a gente tem muito curso e muitas pessoas falando na internet que muitas vezes tem uma autoridade. Ela tem uma autoridade digital, mas ela não tem uma bagagem de verdade, que é um perigo. Então, as pessoas às vezes não se formam adequadamente e caem no conto de pessoas que não estão tão preparadas. Então, eu acho que o dentista é super chancelado para fazer isso. Se ele se dedicar, ele é um dos melhores profissionais para fazer, mas tem que se dedicar. Sempre estudar, né? Nós Sempre estudar. Alguns dentistas, né, que não param de estudar. É uma Sim. coisa que é cíclica e toda hora tem uma novidade. Você precisa se especializar e, como você falou, você está lidando com vidas, né? Isso. Então, você lida com a autoestima. Eu acredito muito que vocês trabalham em colaboração com psicólogos, psicanalistas, Sim. porque se a pessoa tem uma autoimagem errada, ela vai querer se modificar inteira. Sim. Então, eu acho que vocês, como profissionais, vocês vêm e falam, pera, você não precisa de tudo isso, né? Vai procurar né, se autoconhecer. Sim. Acontece muito. A gente tem que ter muito... como que eu vou dizer? Muito cuidado ao lidar com isso, né? Então, por exemplo, eu sou especialista em dentística. Dentística é a parte que cuida da estética da boca, dos dentes, né? Não faço harmonização, mas cuido dessa estética da boca e dos dentes. Quando um paciente chega no meu consultório, eu pergunto para ele se ele está satisfeito com a estética dos dentes dele. Não sou eu que vou dizer. É lógico que quando uma pessoa senta na minha frente, eu olho os dentes. Eu já olhei o dente de vocês. Eu olho. É automático, né? Gente, é automático. E na minha cabeça, eu sei. Eu penso, olha, eu poderia fazer isso. Só tem bruxismo. Podia melhorar aqui, assim. Mas eu espero o paciente trazer a queixa dele. Sim. Muitas vezes, o paciente não tem queixa. Eu vejo um diastema, que é aquela divisão, sabe? Sim. Aquele espaço entre os dentes da frente. Você preencheu? Então. Mas muita gente... Eu tinha muita enganação com isso, sabia? Uma vez teve um paciente que chegou no consultório e eu falei, certeza que ele vai querer fazer o diastema. Aí conversei. Aí eu falei, você tá satisfeito com a estética dos seus dentes? Ah, doutor, eu queria clarear um pouco. Eu falei, joia, que legal, o que mais? Não, só isso. Certeza? Só isso. Que bom, tal. Ele falou assim, isso aqui a senhora não mexe, porque eu sou conhecido desde criança por causa desse espaço que eu tenho entre os dentes. Então vira uma marca da pessoa. E eu sempre tive isso. Olha, eu fui preencher faz nem um ano. Olha, eu demorei 41 anos para poder tomar coragem de fazer, porque eu tinha medo de mexer. De ficar artificial. E você não se reconhecer mais. Sim. Porque parece uma coisa besta, mas muda completamente o sorriso. Muda sim. Mas aí eu consegui quebrar os paradigmas. Falei, não vou fazer. Mesmo porque a dentista falou, não vai raspar, não vai Sim, não vai desgastar. Aí falei, tranquilo, porque outros queriam desgastar. Eu já vi algumas coisas desgastar. Alguns dentes, eu falei, não, jamais destruir meu dente. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Depois, né? As pessoas tendem a fazer procedimentos, depois elas se arrependem, alguns são irreversíveis. Isso é do brasileiro também, né? De não querer. Sempre que eu vou passar uma ponta diamantada, uma broca, eu falo, olha, isso aqui é 1/10 de milímetro, eu só vou asperizar, porque senão você tá desgastando meu dente. Você vê os americanos, que foram assim, os que mais disseminaram as facetas, as coroas, a boca inteira de porcelana, eles não estão nem aí.
Se tem que desgastar para colocar tudo porcelana, ficar tudo lindo, pode desgastar, não tô nem aí. Mas o brasileiro, ele preza, é isso que eu falo, ele preza pelo dente dele. E o dente natural é outra coisa. E o dente natural, o que Deus fez, a gente Não se adianta, não tem faceta esforça que para vai- fazer igual. Que vai deixar igual. A gente chega bem perto às vezes, mas o que Deus fez É perfeito, né? perfeito. E nesses 24 anos de experiência, né, nesse mundo odontológico, o que a experiência te trouxe que nenhuma faculdade te ensinaria? Ai, mas isso é muita coisa, né? Eu acho que o lidar com o outro. Na faculdade a gente tem atendimentos e tudo mais, mas a gente nunca é o responsável, a gente é corresponsável por aquele atendimento. A gente tem professores, estagiários ali acompanhando. E só os anos de profissão que vai te dando esse know-how, quando eu fiz faculdade, eu tive um ano de psicologia, uma disciplina clínica de psicologia. Hoje não se tem mais, né? Eu acho que na maioria das faculdades não se tem. Mas a boca, ela é algo muito íntimo. Você mexe muito no psicológico, no emocional da pessoa, quando você está mexendo na boca dela. Então, tem pacientes que eles têm vergonha, tem pacientes que eles têm medo, tem pacientes que eles, ao perder um dente, por exemplo, eles começam a chorar na sua cadeira, porque aquilo é muito simbólico, sabe? Aquilo mexe muito profundamente. Então, isso de como lidar com as pessoas nessas situações é algo que a faculdade não traz pra gente. É o caminhar, é a vivência da profissão que vai construir. E tem uma faixa etária que é mais sensível a isso, ou que tem mais questões emocionais ligadas ao dente ou não? Não. É geral? É geral. É geral. Eu acho que tem uma faixa etária que é mais traumatizada. Não sei se os meus colegas dentistas vão me concordar comigo. Tem uma faixa etária que foi tratada por dentista que ia na escola. Vocês não pegaram, né? Porque você pegou. Peguei. Tem essa faixa etária que a criança. Não vai mais? Hoje em dia? Não sei se costuma. Hoje em dia tem assim, nas escolas particulares, existe profissionais odontopediatras que faz a caravana do dentinho. Então é tudo lúdico, é um odontopediatra que vai lá, olha todos os dentinhos e manda um relatório para os pais, né? Olha, não tem cárie, tem cárie e tal. E antigamente, minha mãe dava aula na prefeitura e tinha uma sala do dentista no colégio da prefeitura e se formava uma filhinha. Minha mãe dava aula para criança de 6 anos. Olha. Se iam as crianças de 6 anos, sem pai, sem mãe, sem a professora, só ali uma pessoa, e entrava ela, Deus e o dentista naquela salinha. E há 40 anos atrás, a odontologia não era tão conservadora quanto é hoje, né? Hoje a gente faz uma odontologia minimamente invasiva, que a gente chama. E naquela época, não. E aí, era com essa psicologia, né? Tinha horário, tinha o tempo para atender cada criança, né? Porque hoje vai uma criança no meu consultório, eu reservo 1 hora para ela, eu explico. Né? Se não dá para fazer o procedimento naquele dia, eu apresento todo o consultório e depois a gente remarca se não é alguma coisa grave. Mas lá não. Então, essa faixa etária tem um trauminha. Tem um trauminha. E a faixa etária dos nossos pais, que a cultura era arrancar os dentes? Nossa. Você tinha cárie, já arrancava, não tinha nem... Por que isso aconteceu? Eu tenho essa dúvida já há tempos, nunca perguntei. Era falta de recurso na época ou era um caminho mais fácil ali para não tratar? Eram as duas coisas. Antigamente, a gente não tinha as resinas, né? Que é esse material claro. A gente tinha o amálgama, que é aquele escuro. Muita gente ainda tem na boca, porque é um excelente material, dura muito. Só que o amálgama, ele é um material que ele não adere ao dente. Ele precisa do quê? Ele precisa que tenha um formato, a caixa que a gente vai colocar o amálgama, retentivo.
entendeu? Então, se tinha uma cárie pequenininha, a gente tinha que desgastar muito o dente para que Pra aquilo encaixar. ficasse uma caixa retentiva. Se a pessoa tivesse uma cárie por debaixo dessa restauração, a gente ia ter que aumentar muito mais. Então, as restaurações ficavam enormes, enormes, É enormes, verdade. enormes. E aí, o dente quebrava, o dente perdia. Muitas vezes tinha que fazer canal, não era todo dentista que fazia canal, então o dentista já falava, tem que arrancar, né? Muitas pessoas perderam dente. Muitas Né? pessoas. E tudo vem muito do exemplo que a gente tem antes também, eu acho. Então, assim, os seus avós, os pais dos seus pais, provavelmente já usavam prótese total. Uhum. Então, para os seus pais, ele Era era comum. conformado que o futuro dele era chegar numa prótese total, né? Já era uma condição. Eu de vou vida. arrancar o dente, mas esse é o que acontece mesmo, todo mundo arranca. Ó, Tô ficando velho mesmo, já tô ficando arrancando os velho, dentes. vou arrancar o dente. Todo mundo que eu conheço usa prótese, entendeu? Então, é uma mudança cultural, junto com a evolução da odontologia, é uma mudança de pensamento mesmo das pessoas, né? Então, isso, graças a Deus, vem mudando muito, muito. E é essa geração que mudou, que foi lá nos anos 80, quando a gente começou a fazer um trabalho mais preventivo contra a cárie, que levou os seus filhos para o dentista, para consulta preventiva, acreditou que era possível prevenir cárie, que era possível fazer aplicação de flúor para tornar o dente mais resistente, e levou seus filhos para o dentista regularmente, e aplicou flúor, e fez de uma geração zero cárie. Eu tenho muitos pacientes que são zero cárie. E, infelizmente, hoje a gente está tendo uma inversão disso, pelas fake news. Infelizmente, pelas notícias que são que o flúor faz mal, que o flúor calcifica a glândula pineal, que o flúor causa autismo. Então, tem pacientes meus que os pais não querem usar pasta de dente com flúor, não querem que eu aplique flúor. E tem pasta de dente sem flúor? Porque pra mim todas tinham flúor. Existe pasta de dente sem flúor. E é o mesmo pensamento que existe hoje, infelizmente, contra as vacinas, né? E que a gente tem visto a volta de doenças que eram erradicadas no Brasil pela falta de sarampo, né? Que eram erradicadas no Brasil pelo advento da vacina e que agora a gente está vendo voltar. E na odontologia não é diferente. Existem também as fake news e a gente está vendo a volta de algumas doenças por causa disso. E hoje, acredito que muitas pessoas estejam nos vendo e pensando assim, hoje eu tenho acesso a muitas informações pelo Google, pelo Instagram, vários dentistas, eles começam a seguir aparece sugestão de vários. Como que eu faço hoje para diferenciar quem que é um bom profissional ou não, para não chegar só na hora de falar, né, de ir lá fazer uma restauração, fazer alguma coisa, falar, nossa, que decepção. Porque a gente conhece pessoas que já passaram por dentistas, que foram indicações, né, de redes sociais, a pessoa fala, quase perdi o dente, a pessoa quase teve infecção generalizada com uma colega nossa, né, uma amiga nossa que teve, e aí você fala, como que eu diferencio? Porque assim, antes não tinha informação, agora é o excesso dela, mas sem profundidade. Sem profundidade. Como que a gente pode dar essa dica? Eu acho que, assim, a gente sempre tem o advento de procurar a formação, né, do dentista. Eu acho que, assim, você procurar informações no Instagram, no TikTok, e começar a seguir um profissional, eu acho que as informações que ele passa ali, tudo é muito informativo, muito raso, né? A gente tem que procurar informações em sites que tenham depoimentos verdadeiros de pacientes que já passaram por aquele profissional. Então, a gente tem sites específicos que são indicadores profissionais. Tem alguns que a gente que pode eu não colocar. sei se a gente pode falar um nome. Não, mas a gente pode colocar na descrição do vídeo. As pessoas podem clicar. Sim, porque acho que é importante. Sim. Utilidade pública, né? Sim. Mas se quiser falar também não tem problema. Não, a gente tem, por exemplo, acho que o maior do Brasil hoje em dia é o Doctoralha. No Doctoralha,
a gente tem um perfil, né, profissional, é o próprio profissional que põe, a gente coloca as nossas qualificações, os certificados, os depoimentos dos pacientes, as nossas especialidades, e ali vira uma vitrine para o profissional. Procurar você entrar em contato com daquelas pessoas que fizeram um depoimento para um procedimento que é parecido com o que você quer fazer, né? Eu acho que isso sempre é válido. Você ir atrás para ver se esse profissional tem processos, né? Referente à atuação clínica também é muito indicado. E eu acho que é assim que você diferencia. Porque é um mundo tão... Tem muitos profissionais, né? E dependendo, por exemplo, São Paulo, a gente consegue ter essa facilidade de 100 eu chego em 10 muito bons. Quando a pessoa está numa cidade menor, né? Num lugar mais remoto, acho que vai dificultando, né? Encontrar esse profissional tão bom, mas tendo essa referência desse site já... Ele é nacional. Ele é. Legal. Eu acho que agora eles já ampliaram para outros países. Agora eu não sei direito. Mas tem médicos, dentistas, psicólogos, não é só da área odontológica. Eu estou lá, eu recebo pacientes, às vezes os pacientes tiram dúvidas comigo, nem são meus pacientes, mas eles colocaram. Ontem mesmo teve uma moça que tirou uma dúvida comigo, né? Então a gente presta um serviço ali, né? Então você pode até mandar uma mensagem para esse profissional: olha, eu estou pensando em fazer tal coisa, você faz? Tal, que material você usa? Ou eu quero fazer de porcelana, você faz de porcelana? Então, eu acho que a gente tem que se aprofundar, não pode ficar só ali na bio do Instagram, porque a bio do Instagram aceita tudo, né? E eu acho que isso é uma das coisas que me fizeram muito pensar no digital, de estar no digital, né? Porque eu penso assim, se alguém vai influenciar os meus pacientes nas questões odontológicas, tem que ser eu. Tem que ser eu. Então, eu não quero que os meus pacientes estejam desvirtuados por fake news. Eu não quero eles... É lógico que eles vão seguir outros dentistas. Tem dentistas que fazem vídeos maravilhosos. Tem microscópio. Mostra um dente ali. É satisfatório. Sabe aquele vídeo satisfatório? Você olha a resina sendo colocada e tudo mais. Não é muito meu estilo. Mas eu quero que na hora de uma dúvida, que eles queiram uma informação segura, que eu esteja lá também. Porque não adianta a gente fechar os olhos para isso hoje. As pessoas estão no digital. E as pessoas esperam que você esteja no digital também. Porque é uma vitrine para você. E a partir do momento que você faz um bom trabalho, isso já se retroalimenta. Esse paciente ele vai dar o depoimento dele espontâneo. E vai ajudar a crescer, né, a comunidade de profissionais realmente qualificados. Porque não só no ramo da odontologia, mas temos vários casos, né, de outras áreas, que é muita gente que fala muito e não é um terço do que fala ali na internet. E os depoimentos atestam. Né? E eu acho que a gente sempre tem um profissional de saúde de confiança. Mesmo que você não tenha um dentista, você está procurando um dentista. Mas você tem um médico da sua confiança, um psicólogo da sua confiança. Pergunta para ele também, poxa, me indica um dentista que você conheça, né? Então, a gente vai fazendo uma rede de profissionais que vão se auto-indicando para manter aquele paciente sempre num círculo virtuoso de saúde, né? Hoje em dia, a odontologia precisa muito se apoiar em outras áreas médicas para cuidar do paciente como um todo. Então, eu converso sempre com psicólogos, com gastro, otorrino, médico do sono. Então, integrada mesmo. Psiquiatras, oncologistas, né? Então, essa semana passada eu atendi uma paciente que está em tratamento oncológico. Então, a gente vai trocando ideias com outros profissionais e vai conhecendo. Então, os meus pacientes sempre chegam lá, ai, doutora, tem um gastro para me indicar? Tem uma dermato para me indicar? Então, a gente vai por essa via segura também, é uma boa dica, eu acho. Eu acho que um dos tratamentos, né, que a odontologia traz
são as facetas, né? Eu acho que as pessoas que têm um dente não estão contentes com o seu sorriso, acabam recorrendo às facetas, mas ao mesmo tempo tem medo, tem dúvida, tem vários mitos. Acho que os primeiros casos de facetas, né? A gente viu algumas pessoas até mesmo da mídia que raspavam, não sei se é o termo, desgastavam o dente, né? E ficava com aquele dente original bem fininho, e isso assustava algumas pessoas, né? Hoje, como que tá o tratamento com faceta? É dolorido? É rápido? Como que funciona? As facetas, elas surgiram para um caso específico, para corrigir dentes que eram muito pequenos, ou pessoas que tinham dentes conoides, que eram, os dentinhos nasciam fininhos, em formato de cone. Sim. Então, surgiu esse advento da faceta para completar o que faltava daquele dente. Então, mas era um dente específico, não era o sorriso todo. Era um dente específico. Aí começaram a ver que ficava bonito. E que se corrigia, por exemplo, um problema de posição dos dentes. Então, foi se ampliando, até que se chegou a facetar o sorriso todo, tá? É minha área de atuação, eu faço facetas, então o que eu preciso que as pessoas entendam, que a faceta ela tem uma indicação precisa. A faceta não é para todo mundo. Não é porque você tem um problema de cor no seu dente que você vai fazer faceta. Não, problema de cor, primeiro você vai tentar fazer um clareamento. Não é porque você tem um problema de posição que você vai fazer faceta. Você vai fazer uma ortodontia, porque a gente vai preservar o seu dente natural. Tem situações que não dá mais para preservar. Ou o dente já é muito restaurado, ou é manchado por uma doença. E aí, a gente vai colocar as facetas. Facetas de porcelana em pacientes que não têm dentes pequenos, elas precisam de desgaste. Não tem jeito. Esse negócio, faço faceta sem desgaste, pode até fazer, só que a pessoa vai ficar bicuda. Porque a faceta de porcelana, ela tem que ter uma espessura mínima. E para ter essa espessura mínima, ou você desgasta para a pessoa ficar com os dentes na posição original, né, no lugar certo, ou então você põe por cima do dente. E aí esse dente vai ser jogado mais para frente. Eu acho que todo mundo já viu gente com faceta que fica meio... Parece que tá com dentadura, né? Uma dentadura por cima. Uma dentadura por cima, exatamente. E existem as facetas agora de resina, que as resinas evoluíram muito. E as resinas, elas permitem que a gente coloque uma camada mais fina. Ela não tem essa exigência da porcelana de ter esse mínimo de material. Então, o que eu tenho feito mais mesmo são as facetas de resina. E a gente consegue ser pontual. Você não precisa fazer de repente no sorriso todo. Você faz naqueles dentes que estão desarmônicos com o resto. Fica lindo, as duas, assim, é uma solução incrível. Eu amo fazer, muda a vida das pessoas. Pessoas que não sorriam, pessoas que não conseguiam emprego porque não se sociabilizavam. Não é nem, não consegue emprego porque não sorri. Não, porque a pessoa que está insegura com seu sorriso, ela não sociabiliza. Ela não fala direito, ela começa a ter tiques de colocar a mão na boca, ela não olha olhando, ela não fala olhando no olho da pessoa, né? Então isso vai gerando um desconforto para quem tá ali falando com ela. Imagina, você é uma recepcionista, você fala assim com a pessoa, olhando para baixo com a mão na boca. Não dá, né? Então é ótimo, mas tem que ter uma indicação precisa. O que acontece é que meio que banalizou, né? Todo mundo começou a querer facetas. E ela é fixa? Ela tem que fazer uma troca? Existe uma manutenção. Tudo tem uma manutenção. O meu é de resina. Tudo tem uma manutenção. Então, por isso que aí ficou ótimo. Nem parece. Você precisa fazer limpezas. Você precisa clarear. Desculpa, a gente tem que fazer polimento. E com o Isso tempo, de quanto tempo? A cada 6 meses ou menos? A porcelana, ela dura mais. Ela tem uma estabilidade de cor e de material maior. Agora, a resina, ela desgasta e mancha com mais facilidade. Mas assim,
tô falando de anos, não é que você vai fazer hoje e vai manchar. Então, eu falo que para sempre, nem a gente. Se algum dentista te fizer alguma coisa e falar assim, olha, isso vai durar para sempre. Nem um implante. Até o dente natural pode cair, pode acontecer alguma coisa. Exatamente. Até o implante, que é uma peça de titânio que você coloca lá no osso, ele pode dar uma infecção e volta, e pode cair. Então, não tem nada que é para sempre. Precisa de um cuidado. Se você não fizer, você vai ficar com cárie por baixo, com mau hálito, com gengivite, e aí fica terrível, que fica aquela faceta bonita com a moldura da faceta, que é a gengiva inflamada, vermelha, sangrando. Não dá certo. Você tem que pensar que tem um acompanhamento. E falando agora sobre os implantes, né? Você falou década de 80, acredito que de 70 para até 80, 90, vocês tiveram bastante pessoas agora, né, recentemente, com os implantes, né, para tirar a dentadura, ter os implantes. Com essa prevenção, tende-se a diminuir a procura dos implantes por conta, né, das pessoas não terem uma saúde bucal melhor? A gente tem menos perdas dentais, né? Com certeza. Mas a gente tem que pensar que a gente está num país com muitos níveis sociais. A gente ainda tem muitas pessoas que, como eu falei, querem ter uma saúde bucal, mas não têm acesso, né? Então, a gente ainda tem muita gente fazendo prótese total, prótese removível, né? Ainda tem, e quando tem a possibilidade, a melhor maneira de se repor um dente perdido, com certeza é o implante. O implante, né, ele é uma peça de titânio que ele substitui a raiz do dente. Essa parte cirúrgica, na minha clínica eu tenho uma colega que faz. Eu não faço. Eu faço a prótese em cima do implante, que ela vai encaixada nesse parafuso de titânio, e aí ela é rosqueada. Fica um dente individual e fica perfeito. Esse mesmo implante, ele pode servir para encaixar uma prótese total, para dar um apoio para essa prótese total, e para repor 3 dentes, conjuntos de dentes que a pessoa perdeu. É o que a gente tem de melhor hoje, mas já se tornou muito mais acessível. Antigamente era uma coisa astronômica de cara, já é muito mais acessível. Mas a gente ainda faz os outros tipos de prótese, com certeza. O importante é reabilitar. E muita gente deve perguntar para você, ou chegar até você com medo de dor, né, para colocar implante. Isso também evoluiu ou continua nessa questão da sensibilidade e o pós-cirurgia? A teoria para colocar um implante é algo muito assustador, né? Eu vou fazer um furo no seu osso e vou rosquear um pino de titânio para depois colocar um dente. A pessoa já fica assim. A pessoa fala, meu Deus. Cadê a furadeira, né? Imagina a furadeira, né? O osso, ele não tem inervação, né? O que a gente faz é anestesiar a gengiva para abrir e colocar. O pós-operatório, ele é controlado por medicação e depende muito dos cuidados do paciente também. Eu acho que metade da prevenção da dor é o procedimento no consultório bem feito, com um profissional capacitado, e a metade é a responsabilidade do paciente depois no pós-operatório. Fazer compressa com gelo, tomar a medicação certinha, não ficar exposto ao calor, não ir pra praia no dia seguinte, que já aconteceu. A gente sol, né? Eles a falam gente que dá não atestado, ajudar, né? faz assim, olha, eu tô te dando atestado, aí a gente olha no Facebook, a pessoa tá na praia. Então, aí depois vai lá, doutora, não sei o que estou aconteceu. morrendo de dor. E aí, eu falo Não que fiz nada. depende muito do estado que a pessoa chega no consultório. É a mesma coisa o siso. Todo mundo tem uma cultura, uma lenda urbana, né? Do siso. Mas é assim, quando eu vou tirar o siso de um paciente, eu falo assim, você nunca conte pra ninguém que você vai tirar o siso, porque todo mundo vai ter uma história trágica pra te contar. Nunca ninguém vai falar que foi maravilhoso. E o siso depende muito de como você chega. Ele chega inflamado? Ele chega infeccionado? A anestesia vai pegar? O seu dente está dentro do osso, está fora do osso? Tem 2 raízes? Tem uma raiz só? É tão individual. A saúde, a área da saúde,
Você não tem ninguém igual a você, não tem nenhum siso no mundo igual ao seu, entendeu? Então, não compare um procedimento que você vai fazer com um procedimento que a sua vizinha fez, que o seu pai fez e tudo mais. São muitas variáveis. São muitas Tem variáveis. pessoas que não precisam arrancar o dente do siso a vida Tem. toda? Eu Graças mesmo. a Deus. Ai, que bom. Eu tenho Que eu já tava aqui. Eu também. Todo mundo ao meu redor, não, eu já arranquei. Eu falei, meu Deus dente. do céu, que momento que eu vou arrancar o meu... Será que em algum momento vai doer? Será que eu falei, mas até agora, graças a Deus, tá tudo bem. Uma coisa que você tem que fazer é sempre avaliar. O dente Sim. do siso é um dente que ele não permite muito tratamento pela posição que ele tá. Então, se você tem uma cárie no dente do siso, para você restaurar esse dente, não fica bom. Você não consegue isolar, entra saliva, é muito atrás, a gente não consegue acessar direito. Não tem visibilidade, Não né? tem visibilidade. Então, ele tem que ficar ali sadio. Se ele começar a cariar, eu já falo, Dá trabalho. vamos tirar. Por quê? Se a gente deixar para tirar numa situação que ele tá oco de cárie, se a gente deixar para tirar numa situação que a gengiva tá inflamada, se ele Aí infeccionar, aí vai doer. Por quê? Eu não tenho como controlar essas variáveis antes de tirar o dente. Então, tem que... Você quer ter os dentes do siso ali bonitinhos, vá sempre ao dentista para deixar eles saudáveis. E assim, a sua agenda é super cheia pra gente conseguir trazer a doutora aqui. Foi um sufoco, né? A gente sabe que tem muitos pacientes que vêm de longe pra se tratar, as pessoas vão viajar, vão para os Estados Unidos, voltam, já procuram seu consultório. O que você oferece de diferencial dos seus colegas, de repente? Por que as pessoas te procuram e se sentem tão à vontade com você? Além da calma, né? Isso, perfeitamente. A veia professora continua. Eu dou Isso é aula, né? Eu diferente. fiz mestrado, doutorado, já dei aula um tempo, agora não tô dando mais. Mas os meus pacientes, eu falo, olha, eu vou te explicar. Tem didática. O profissional da saúde, eu acho que ele tem a obrigação de educar os pacientes. Porque o primeiro grau da prevenção é você ter ciência daquilo que pode acontecer. Então, tudo você pode prevenir se você estiver educado para enxergar aquilo, né? Então, a partir do momento que eu te dou uma informação, você não consegue mais saber aquilo, né? Então, você vai abrir a sua boca e eu tenho certeza que você vai olhar seu siso com outros olhos agora. Vai falar assim, vai ficar com peso na consciência. Deixa eu ver se Se ele tá você não direito. for no dentista sempre, você vai falar, agora a Luciana me falou que esse dente tem que ficar saudável. E agora eu tô sabendo. Então, isso é o primeiro grau da prevenção, né? Então, os meus pacientes, eles gostam disso. Eles gostam que eu sou uma pessoa que educo eles para o que pode acontecer. Os meus pacientes, eles confiam que eu não vou fazer procedimentos que não são necessários. Invasivos, né? Eles confiam que eu pratico uma odontologia minimamente invasiva, que eu prezo pela prevenção, mesmo sendo especialista em estética e restauração, que a minha finalidade como dentista, o meu propósito como dentista, é que os meus pacientes mantenham os dentes naturais deles pela vida toda. Então, quanto menos eu restaurar, mais próximo do meu propósito com eles eu vou estar. Então, eu acho que é essa confiança que eles têm, que eu vou praticar esse tipo de odontologia, que faz com que eles sejam tão fiéis a mim, né? Tenho pacientes de 20 anos, tenho pacientes que vieram para mim crianças e já têm filhos, né? Então, eu acho que é esse meu propósito que eu divido com eles, porque eu falo, essa responsabilidade é minha, mas depende de vocês também. Então, essa responsabilidade compartilhada que faz com que, graças a Deus, eu viva bem da odontologia por todos esses anos. Porque eu sou uma pessoa que não tive ninguém antes de mim na minha família na odontologia, né? Meu pai, quando eu falei que eu ia ser dentista, ele me pegou e me colocou no carro. Porque antigamente, assim, ou você era filho de dentista, ou alguém na sua família era dentista ou médico. E na minha família a gente sempre ia muito em profissional da saúde por indicação. Então acho que na cabeça dele ele falou assim, meu Deus, quem vai indicar a Luciana? Não tem ninguém que é dentista. Não vai ter paciente. Não vai ter, ela não vai ser apadrinhada, né, por ninguém. E aí, quando eu
bati o pé e falei assim, é odontologia mesmo. Ele me colocou no carro e passeou aqui no bairro e falou assim, dentista, família de dentista, 3 dentistas. Se você for querer ser dentista mesmo, você vai ter que ser ou melhor ou diferente de todos esses. E aí eu falo que foi esse o empurrão, foi esse apoio desafio, que ele me né? deu. Não, jogou a real, né? A realidade. Exato. Porque muitas vezes a pessoa faz um curso pelo status, porque é bonito, pelo nome, né? Porque acha que fulano é bem sucedido, mas de repente não entende o quão é difícil e é árduo. Imagina, você que tem mestrado, que dá aula, né, em universidade, não foi só graduação, e várias pós e cursos que você faz. Então, assim, é um estudo contínuo, né? A gente percebe a evolução da odontologia há 20 anos atrás para hoje, e você tem que estar atualizada de tudo, porque se o paciente chegar, eu vi, ainda mais com a internet, eu vi na internet que fulano tá falando, você fala, nossa, eu não tô sabendo, pronto, já acabou a sua credibilidade na frente do paciente, né? E teve algum caso, assim, mais desafiador ou emocionante que você já se deparou, que você falou, nossa, tô vivendo meu propósito como dentista? Ai, olha, são muitos, assim, nesses anos todos, mas você sabe que eu acho que quando a gente consegue mudar o curso da vida de um paciente pela saúde bucal, eu chego em casa e agradeço, né? Eu sempre rezo para Nossa Senhora e falo obrigada por ter me feito instrumento, né, disso. Então, por exemplo, eu vou contar o caso mais recente, né, que foi a semana passada, que vou até chorar, que veio uma paciente para mim, ela mandou uma mensagem no consultório desesperada, com dor, que é essa paciente que está em tratamento oncológico, ela teve câncer de mama, e ela está ativa no tratamento ainda, e não sei se vocês sabem, mas os pacientes quando têm câncer, eles passam por uma avaliação odontológica, e se eles têm algum problema odontológico, tem que ser tratado antes de começar a quimio, radioterapia. Porque as medicações do tratamento oncológico, elas dificultam depois a cicatrização óssea e tudo mais. Enfim, essa paciente chegou no consultório, era uma emergência, ela estava com muita dor, e eu falei, pode vir, ela foi. E ela me disse que ela estava desde março com dor, e que nenhum dentista aceitava tratá-lo porque ela é uma paciente de risco, né? A cicatrização dela é retardada por causa da questão oncológica, e os dentistas acabam com medo de colocar a mão e serem responsabilizados depois por uma piora, isso, né? no quadro, numa possível intercorrência no procedimento que eu teria que fazer, né? E a gente teve que fazer uma extração, um canal, e essa paciente, dia 16 agora, daqui 10 dias praticamente, ela viaja para encontrar o filho que está morando no Canadá, e ela tá planejando essa viagem há muito tempo, né? Ela precisava da alta desse tratamento médico para ir, então ela estava sonhando com essa viagem, e de repente essa dor de dente horrível. Imagina, desde março. E nenhum dentista querendo pôr a mão. Porque dor de dente é uma das piores dores. E aí eu falei assim, não, a gente vai tratar. E aí a gente fez os procedimentos a semana passada, essa semana a gente ainda tá na luta, e com certeza ela vai viajar, vai encontrar o filho dela, e sem dor, graças a Deus, e a gente está indo com uma recuperação mais lenta, porque a gente já sabia que era assim, mas ela vai, né? Então isso para mim como mãe, né, eu me ponho no lugar dela, e me ponho no lugar de uma mulher que teve um câncer de mama, e que de repente, além dos desafios, né, da doença, encontra todos esses outros desafios que a gente às vezes nem imagina. Então, assim, esse foi o mais recente, e as mensagens que ela me mandou depois, assim, de gratidão, muito né? emocionantes, né? De gratidão, e é muito bom saber que a gente é instrumento pro bem. E a sua profissão muda vidas mesmo, né? Muda. Salva vidas, porque você Sim. imagina, a pessoa já tá debilitada,
né, emocionalmente frágil e não ter ninguém que aceite, né, tratar da dor dela. Imagina, março, abril, maio, junho, quase 4 meses. Quase 4 meses. Imagina que Sim. desesperador. Sim. Fora a outra, né? Mas parabéns pela... Obrigada. Parabéns. Como é gratificante, né? Quando você pode ajudar a mudar, a transformar a vida de outras pessoas, né? E ela só conseguiu isso porque ela estuda e ela tem segurança no que ela tá fazendo. Isso. Imagina se ela cai nas mãos de um profissional que não é especialista, ou que não tem essa bagagem, essa sensibilidade para tratar com na verdade, ela caiu, né? E eu falei para ela, graças a Deus que você caiu nas mãos de um profissional que não tinha essa bagagem e que se não se meteu a fazer. Porque hoje sincera, a gente a gente conserta muita coisa de pessoas muito corajosas. Eu falo que hoje, às vezes, os profissionais são muito corajosos de fazer algo que ele estudou pouco ou não estudou quase nada. Então, eu falei para ela, tudo foi ruim, mas chegou nas mãos certas. Chegou na hora certa e a gente resolveu. Eu acredito que você é uma pessoa iluminada, não só pela sua energia, acho que quando você chega a gente sente essa energia que contagia, quando você faz aquilo que você ama, que você gosta, por mais que você trabalhe 8, 9, 10 horas, 12 horas, mas assim, não é que você não cansa, você cansa, mas você faz algo prazeroso, que você... E acaba sendo um serviço social, porque você está ajudando as pessoas a realizarem um sonho, ou a gente, uma dor de dente, eu não lembro de ter tido, assim, dor de dente, mas eu tenho pessoas próximas a mim que, assim, chegam a gritar, porque diz que é a coisa pior, uma das coisas mais dores, as dores mais fortes que tem é uma dor de dente, né? Então, aliviar isso, acho que deve ser É muito bom. Muito bom, né? Muito satisfatório. É uma sensação muito boa quando a pessoa está passando uma dificuldade, uma dor, e a gente alivia. É muito gratificante. Bom, pessoal, enquanto a doutora Luciana está se recompondo aqui, né, que ela fica emocionada, né, que são tanto casos bonitos que ela recebe no consultório, eu quero já dar um recado para vocês. Ela até comentou, né, das redes sociais, né, a importância de um profissional migrar para as redes sociais. E essa transformação digital, né, a gente está vendo em todas as profissões, não só na área da odontologia, como na área contábil, na área jurídica, né, os advogados também estão migrando, né, medicina, fisioterapia, nutricionista, enfim, todos esses profissionais precisam expor, né, os seus conhecimentos, né, divulgar as suas expertises nas redes sociais. Depois que você entra no consultório, acredito que você consegue pegar essa credibilidade do profissional, mas até você chegar, você não conhece. E hoje, né, quer dizer, antigamente as pessoas sempre procuravam o profissional por indicação, né, você tem um contador para me indicar, uma dentista para me indicar, e hoje todo mundo tem celular, as pessoas entram em redes sociais e o Instagram, ou o YouTube, ou qualquer outra rede social já virou uma referência para esses profissionais poder falar, poder dar dicas, né? Gerar um entretenimento, trazer informações que é tão preciosas para a gente no dia a dia. E a gente tem um estúdio aqui, nós estamos em Santana, na Parada Inglesa, na verdade, na região de Santana, aqui na Zona Norte de São Paulo. E nós temos tanto o estúdio de podcast, onde você pode vir produzir conteúdo, né? Trazer seus amigos, trazer um bate-papo, né? Seus amigos da sua área, se é dentista, se é advogado, se é médico, enfim, para bater um papo e gerar uma informação, né, para a rede social, ou também produzir conteúdo diretamente focado para o seu público, né, que isso é muito importante. Então, você vai estar gerando uma informação, né, um entretenimento para os seus clientes e, ao mesmo tempo, passando essa credibilidade e aproximando dos seus pacientes, né, Leandro? Como que eles fazem para entrar em contato com a gente? Você pode escanear o QR Code, vai aparecer na sua tela, ou entrar em contato com a gente pelo 977323801. Marca uma visita, a gente vai ter o prazer de apresentar com o estúdio, tanto do podcast, da produção de conteúdo, como o Vitor falou. Nós temos o teleprompter, então se você tem vergonha de falar para uma câmera ou insegurança de decorar um texto, a gente tem os recursos necessários aqui para poder fazer isso acontecer. E também, né, toda a parte de roteirização, edição, postagem, as campanhas pagas, né, toda a estratégia para o seu conteúdo chegar no seu público final. Então, já escaneia o QR Code ou entre em contato pelo WhatsApp e também vai ter o link na descrição do vídeo. Então não tem como não nos achar, né, Vitor? É isso aí. Eu acredito, né, já que a gente está falando, né, dessa transformação digital, uma outra vertente da doutora, né,
você estudou para atender pessoas, para clinicar, para, né, totalmente a parte ali saúde bucal. E de repente você tem que abrir uma empresa, porque você vai atender, tem receita, tem despesa, tem custo, tem estrutura. E como que é esse lado da doutora empreendedora? Como é que foi essa habilidade com números? Pois é, não há muita habilidade com números, mas na verdade eu tive a sorte de quando eu me formei, eu ter ido trabalhar num consultório muito grande, muito de um professor meu da faculdade, muito famoso, Dr. Narciso Garoni, eu sou eternamente grata a ele. E nesse consultório eu fazia tudo. Eu auxiliava ele dentro do consultório, eu fazia compra de materiais, eu pagava funcionários. Na época ele estava construindo uma outra sala, eu acompanhava os engenheiros, eu fazia o livro caixa, eu via o pagamento do protético, o estoque, eu fazia a cotação de material. Então, eu era o braço direito dele, eu via os slides dele para as aulas, eu corrigia o texto de livro que ele estava escrevendo. Então, muitas pessoas não se submeteriam a esse trabalho que eu me submeti por 2 anos, porque a grande verdade é que eu era pouco dentista lá. A maioria do tempo, eu não era dentista. Mas eu estava aprendendo nos bastidores, ter né? uma clínica, a gerir uma clínica. E era um sonho seu ter uma clínica? Você pensou em ter uma clínica ou não? Era a minha única alternativa, na verdade. Porque, como eu falei, eu não tinha ninguém, né? Eu não conhecia ninguém. E, na verdade, assim, eu não imaginava trabalhar em outras clínicas, porque na época eu sou uma pessoa muito controladora também, eu gosto da organização, das coisas do meu jeito, e eu falava assim, não, ir trabalhar na clínica dos outros, às vezes não uso o material que eu gosto. Então, eu fiz na época uma venda programada. Tem uma empresa, lá da Biatlante, ela tinha um programa que era assim, você fazia a compra, e você só recebia quando você acabava de pagar o equipamento. Então, eu fui lá, comprei o equipamento e dividi em 18 vezes. Então, tudo que eu recebia lá no Dr. Narciso, eu pagava o meu equipamento. E aí, eu falei, a partir do momento que eu comprei, eu falei assim, eu tenho 18 meses para ficar aqui. Depois eu vou montar meu consultório. E aí, assim eu fiz. Eu fiquei lá, eu aprendi, eu atendia pouco, eu alugava um consultório de uma amiga aqui em Santana aos sábados para ir fazendo minha clientela, porque esse consultório era na Rebouças. Ele falava para mim, traz os seus pacientes para atender aqui, mas quem ia vir da Zona Norte até a Rebouças para eu tratar? Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu namorado, ninguém. Então, eu alugava uma sala ali perto da igreja Salete aos sábados e eu atendia o sábado inteiro para fazer a minha clientela. E assim eu fiz 1 ano e meio. E aí depois desse 1 ano e meio, eu montei o meu consultório. E aí eu já tinha muita expertise. Eu era nova, né? E ia o rapaz lá fazer instalação, eu já sabia como fazia. Ninguém me pegava de calça curta. Eu ia comprar um equipamento, eu já sabia se era bom, se não era, se aquele equipamento valia a pena comprar usado ou não. Então, essa parte contábil, muito tempo fui eu que fiz. Há pouco tempo, eu acho que tem o quê? Uns 4 anos que eu contratei um contador. Né? Fiquei 20 anos fazendo minha contabilidade. E é isso. Eu aprendi, eu fiz outra faculdade. E eu acho que isso a faculdade não dá. Não dá. E eu acho que isso, infelizmente, acaba levando ao fechamento de muitos consultórios. Porque a odontologia, as áreas da saúde, a gente parece que a gente tem um chip, assim, do servir. E o servir parece que não combina com cobrar. E a gente tem essa dificuldade, sabe? É meio que uma devoção que a gente tem. Só que isso não paga as contas, entendeu? Então a gente precisa aprender a fazer isso.
E a faculdade não dá. E essa experiência foi tudo na minha vida. Isso é importante você entrar nesse ponto, porque muitas vezes a pessoa chega lá e às vezes ela pede para fazer uma, sei lá, uma restauração, né, um canal, enfim. E aí, a hora que você passa, fala, nossa, que caro. E é assim, a pessoa precisa levar em consideração os anos de estudo que você tem, a sua experiência, a sua estrutura, porque a gente sabe que não é fácil você ter uma estrutura, ter funcionário, né? Tem, né, se a clínica é própria, o aluguel, enfim, independente, é uma estrutura, é um gasto mensal. E os boletos chegam de qualquer forma no final do mês. Então, assim, precisa entender o trabalho que é oferecido, porque às vezes a pessoa tem aquela gratidão, nossa, você é um amor de pessoa. Nossa, mas ela enfiou a faca, né? E não é assim, né? A gente precisa ter essa sensibilidade, porque hoje a gente vive num mundo que... Eu já sofri muito com isso. Eu já troquei muito dinheiro, sabe? E não tive lucro, né, no começo. A gente faz isso mesmo. Mas a gente vai aprendendo. Antes eu sofria quando o paciente dava um feedback desse, né? Mas hoje eu não sofro mais. Porque eu vejo, assim, que o paciente que pensa assim, ele não vai estar alinhado com o meu propósito. Ele não vai dar valor às mesmas coisas que eu dou, né? Então, volta naquilo tudo que a gente falou antes, do porquê que eles estão comigo. E uma pessoa que tem esse pensamento, ela não vai estar alinhada com o meu propósito, com a minha maneira de atender. E não é preço, é valor. Exato, com certeza. Porque cada profissional tem seu valor de acordo com o seu grau de escolaridade, estudo, esforço, enfim, carreira, histórico. E você ter feito toda essa imersão de clínica, garanto que muitos não tiveram esse desprendimento de tirar o ego e falar, não, eu vou passear por todas as áreas. Eu também fiz isso no começo da minha carreira, carregar caixa, enfim, fiz um monte de coisas que eu, na época, eu pessoal, por que você está fazendo isso? Mas porque eu quero aprender. Exato. Porque lá na frente vai fazer diferença. Vai. As pessoas são engessadas, não, eu só fui contratado para isso, vou fazer só isso. Tá, e se numa outra oportunidade você precisar fazer outra coisa, você não sabe, você não tem histórico. Eu acho que E eu acho que diferencia profissionais. Exato. E eu acho que, agora vai um papo de velha, né? Eu acho que é isso que tá faltando muito nessa geração. Eu acho que é esse desprendimento e essa humildade de falar assim, eu não sei e eu vou começar de baixo, eu vou aprender e eu vou dar tempo ao tempo. Até porque, não por uma falha de caráter deles, porque as redes sociais hoje mostram carreiras meteóricas que não são verdadeiras, ou são não são sólidas, né? Não tem estrutura, ou é né? uma em 1 milhão, entendeu? Então os jovens, eles começam a se comparar com isso, né? Por que eu vou fazer isso se fulana começou ontem e já tá com a agenda cheia? Por que eu vou ficar auxiliando uma dentista, se eu sou dentista, e a minha amiga que se formou junto comigo tá no Instagram com a agenda cheia? Eu posso estar com a agenda cheia, às mas vezes será não que está. tá com a agenda cheia? Porque nós conhecemos vários profissionais de estética e odontologia que muitos tiveram problemas financeiros justamente por abrir seu próprio negócio sem ter base, né, dessa questão de administrativa, de segurança de pacientes mínimos para você poder operar. Durou o quê? 2, 3 meses, frustrou, fechou, voltou para o mercado, frustrado, e às vezes é um potencial empreendedor, mas não teve a bagagem inicial ali para poder ter, né, a segurança de realmente ter um negócio duradouro, porque a gente sabe que tem todo um período, né, de maturação, tem aquele vale que você vai sacrificar, mas você tem que estar disposto ali emocionalmente, né, a família ali apoiando, para que quando a coisa realmente se consolide, aí você comece a colher os frutos, né? Exato. Mas e a gente não está tem que estudar para isso, né? Colhendo os frutos, né? A gente sempre está em alguma área, a gente está num vale, né? Quem olha de longe, parece que é uma ascendente, né? Total, mas se você dá o close, em muitas áreas, você sempre tá num vale. O problema é você ficar no vale. Você sempre tem que sair dele. De alguma maneira, você tem que sair dele. Eu sempre, quando vejo algum empreendedor, eu falo, nossa, mais um guerreiro. Porque quando você
não é empreendedor, a visão que me passava era assim, nossa, vou ter qualidade de vida. Uhum. Nossa, eu vou só delegar as coisas. Vou tirar férias quando eu quiser. Quando eu quiser, Maior ninguém, ilusão, ninguém né? vai me passar a demanda, eu não tenho nada, eu não vou receber ordens, né, de ninguém, de chefe e tal. E eu nunca tive essa vontade de empreender, de verdade, eu sempre trabalhei como CLT e tava tudo certo. Só que quando eu fui estudar, né, em meus 35 anos que eu fui fazer um mestrado, eu falei, cara, eu já tô há quase 20 anos de carreira, eu falei, eu acho que... Sabe quando falta alguma coisa? Eu falei, eu acho que tá ficando pequeno esse espaço para mim, eu preciso... E aí, quando eu fiz o mestrado com empreendedorismo, fez um boom na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu quero empreender, eu quero fazer isso. E quando a gente abriu a empresa, né, eu já tinha tido cargo de gestão, já toquei equipe, né, já tinha, era líder e tal, e sempre trabalhei com números, sou contador, sou da área financeira. Então, assim, eu falei, eu acho que meu maior problema vai ser pagar as contas, né, no final do mês. Mas quando você empreende, vem tantas coisas juntos, porque eu falava, não, acho que lidar com pessoas, eu sempre fui gestor, então, assim, sempre não, né? Uma época eu era especialista, mas depois eu tive cargo de gestão, então já tinha subordinados, então para mim era tranquilo tratar ali. Bom, financeiro, eu faço financeiro, então, mas acaba surgindo tantas outras coisas que você nem imagina, né? Você tem que saber de direito, você tem que saber filtrar as pessoas que vêm querendo te ajudar e, na verdade, elas não querem te ajudar. E eu imagino, assim, para você, tudo bem que você teve esse aprendizado de 2 anos, essa faculdade, né, praticamente em administração ali, mas qual foi o seu maior desafio quando você virou essa chavinha? Você saiu de trabalhar para alguém e você, nossa, agora eu vou ter que responder por mim porque eu não tenho por onde correr. Sou eu pensando na estratégia, pensando nos meus concorrentes, pensando em estudar, pensando em dar aula e pensando em atender. Qual foi a sua maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade foi a divisão do tempo. Eu saber que eu tinha que ter um tempo na minha agenda para vestir essas outras camisas da empresa, né? Porque eu, Luciana, que sento no mocho, ponho o meu jaleco e atendo o paciente, eu sou uma. Eu que sento na frente de um computador para me atualizar, sou outra. Eu que sento para ver as minhas contas, sou outra. E muitas vezes, nessa questão da agenda cheia, na ânsia de atender, de fazer receita e tudo mais, a gente vai esquecendo que a gente tem que realmente riscar um período na agenda para colocar essas outras personas para trabalhar. Então, antigamente, eu fazia muito assim. Quando um paciente desmarcar, eu faço meu livro caixa. Quando um paciente desmarcar, eu assisto esse curso. Quando um paciente desmarcar, eu atualizo aqui os meus materiais, vejo o que eu tenho para comprar. Compre o material, história. Entendeu? Com o tempo também fui formando uma equipe, tenho, lógico, que muitas pessoas que trabalham comigo, que senão eu não daria conta de fazer a metade que eu faço. Mas, hoje em dia, o maior desafio que eu venci e que eu bato palma para mim mesma é de tirar um tempo na agenda, de falar assim, olha, esse período eu vou cuidar do administrativo. Esse período aqui é para o meu estudo. E esse período é para minhas redes sociais. Então, eu tenho esses 3 períodos na minha semana que são sagrados, como se eu estivesse trabalhando. Não. É o trabalho. É um trabalho, mas é uma outra forma de trabalho, né? É uma outra forma de trabalho. Então, eu fico mais tranquila, eu me organizo melhor, eu equilibro melhor os pratos, entendeu? Então, acho que essa gestão do tempo, eu acho que é essencial. Perfeito. Vou dar mais uma pausa agora para o segundo bloco, para a doutora tomar uma água. E falar com você, que está aí em casa, sobre o nosso curso de podcast para iniciantes. No começo, o Vitor falou um pouquinho sobre o estúdio, mas nós sabemos que muitas pessoas não têm, né, a oportunidade de ter um podcast em um estúdio, ou ela não tem como vir até nós, porque está em outros estados, outras cidades, mas você pode, né, ter toda essa bagagem, saber como montar o seu podcast ou em casa, ou como se portar, como portar, ou ter podcast aí na sua região,
justamente por toda essa bagagem que nós tivemos de 4 anos aí de história. Nós começamos em outros estúdios e hoje o nosso propósito é abreviar caminhos, né? A gente sabe, como a doutora Luciana estava falando, que o aprendizado ele faz total diferença. Então, tudo que nós aprendemos nesse tempo, de coisas boas, ruins, o que está certo, o que não dá, nós colocamos nesse curso para que quem adquirir o curso saiba ali o caminho das pedras e tenha a menor dificuldade possível para colocar o projeto em prática. Porque a gente sabe que o podcast, ele é importante, ele transforma, ele faz a conexão com o público, só que ele tem que ter constância. Não adianta você começar e parar. É um dinheiro que você vai, né, dedicar, vai ser jogado no lixo, você vai se frustrar e às vezes tem um baita produto na mão e você não sabe o que fazer com ele porque não tem essa estrutura, essa estratégia. Então lá você vai conseguir ter minimamente o que você vai ter de bagagem ali para poder colocar seu projeto para funcionar. Então, aqui vai aparecer também o QR Code na tela para que você consiga ser direcionado para a nossa landing page. Lá tem toda a grade do curso, você vai entender tudo que nós propomos ali, né, enquanto grade curricular. Eu tenho certeza que vai ser um curso transformador. A gente tem feedback de pessoas que já fizeram e que deram super certo aí com os projetos. E lógico, né, o curso sozinho não faz milagre, ele vai ter que ter a sua dedicação, vai ter que ter o seu desprendimento ali de tempo para poder se dedicar ao projeto, mas depois que ele colher os frutos, né, Vitor, é só sucesso. Isso aí. E a gente está falando tanto de empresa, tem um dado do Sebrae, onde 1 em cada 4 micro e pequenas empresas que abrem, elas fecham antes de completar um ano. Gente, isso é muito grave. A gente está falando de pessoas que quebram a sua expectativa, de pessoas que acabam tendo que demitir outros funcionários e uma pessoa se endividam, né? Uma pessoa que ela acaba falindo uma empresa, né? O impacto emocional dessa pessoa, ela se sente, né, ela fica muito fragilizada, né? E a gente tem aqui uma parceria que é a CEL. A CEL é um escritório de contabilidade aqui na Zona Norte de São Paulo, com mais de 40 anos de experiência nesse ramo contábil, nesse ramo gerencial. Então lá eles têm todos os tipos de serviço, tanto de contabilidade fiscal, né? Todos os tributos, a expertise para recolher todos os tributos, o melhor regime tributário para você pagar menos imposto, mas dentro da lei, a geração de folha de pagamento, a consultoria financeira, enfim, eles têm um amplo serviço, abertura e encerramento de empresa, e às vezes você está informal e você perde a oportunidade de gerar um contrato, de ter um contrato na sua empresa, porque você não está formalizado, você não consegue emitir uma nota fiscal, não consegue estar de acordo com a lei, né? Então, a gente tem a CEL há 4 anos aqui conosco, né? Eles que abriram nossa empresa, eles que cuidam do meu imposto de renda do Leandro, estão desde o primeiro episódio, então quando a gente tem essa confiança, né, eu sou contador, como eu já falei para vocês, mas quando você empreende é outro rolê, eu falo que é uma outra situação, você precisa, algumas coisas a gente consegue fazer, né, administrativo ou financeiro, mas algumas coisas você precisa delegar para quem tem a expertise de fazer, senão você não cresce, senão você começa a ficar rodando em círculo e não sai do lugar. Então vou deixar o Instagram deles aqui, que é @acelcontabilidade, a contabilidade dele é digital, então se você não é de São Paulo, se você não é daqui da Zona Norte, não tem problema, você pode entrar em contato com eles, se tiver alguma dúvida, será que você está pagando menos imposto com a sua contabilidade? Manda mensagem para eles vão te responder, eles vão te atender, e quem sabe, se você sentir confiança, a gente está falando tanto de confiança, né? Lá tem vários conteúdos lá, que vai fazer você se conectar e entrar em contato com eles, e, enfim, saber um pouquinho mais do trabalho deles. Tem um segundo QR Code que vai subir para vocês, que é o quiz da contabilidade. São 5 perguntas super rápidas para saber se a sua empresa ela está realmente fazendo a contabilidade da forma certa e se você, né, está no caminho ideal aí para crescimento. Então, já escaneia também, é super rápido e vale super a pena porque, afinal, a sua empresa são vidas, né, que você tem aí dependendo de você na sua empresa. Então, vale a pena você estar regularizado e na régua de crescimento. Isso aí. Agora, falando um pouquinho com a doutora Luciana sobre essa parte das mídias digitais, né? Eu sei que a doutora agora está mais ativa nas redes, é um desafio, né? De aparecer, não é uma coisa tão fácil, né? De você dar sua cara ali nos vídeos, e, né? Eu sei que tem todo um processo de desconstrução, porque eu falo por mim, muitas vezes eu vejo no vídeo e me sinto um besta ali falando, eu falo, gente, o que eu tô fazendo? Você é ator, você já atuou, já fez propaganda, já estava na frente de câmera, né? Mas é diferente você estar falando da sua empresa, né? Parece uma coisa meio piegas. Como que é pra você? Foi uma desconstrução e uma construção depois. Na verdade, assim, vergonha de falar e de aparecer, eu não tenho muita, né? Eu acho que isso vem da parte de dar aula, de ser professora. É maravilhoso, né? Quebra tudo isso. Isso quebra, isso eu nunca tive. De gravar vídeo,
Não tive. O que eu tinha era isso mesmo. Será que o que eu estou falando é tão importante? Será que eu preciso? E a constância de estar ali sempre, né? Que é necessária uma constância. Mas começou a acontecer essa demanda no consultório. Eu vi fulano falar que o flúor não é bom. Eu vi no Instagram não sei o quê. Aí eu começou a acender um alerta. Eu falei assim, os meus pacientes que eu educo aqui estão sendo deseducados pela rede social. Aí eu já comecei a ficar meio cabreira. Depois começou a acontecer uma coisa que todo profissional também sente uma hora. Pessoas menos preparadas que você, com uma influência e uma credibilidade maior do que a sua. E aí você começa a pensar, falar assim, se essas pessoas têm espaço na rede social, e se os meus pacientes estão na rede social, por que eu não estou lá também? Estar lá faz parte do meu propósito. Então eu tive que fazer toda essa desconstrução de que rede social não é blogueiragem, rede social não é para o meu ego, rede social não é para mostrar o meu rostinho, as pessoas não têm que me achar bonita ou feia, eu não preciso estar arrumada para aparecer, às vezes eu faço vídeo de touca, de avental, porque eu estou no consultório trabalhando. Então, eu tive que linkar isso com o meu propósito. Então, toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu penso, eu estou gravando isso para o meu paciente. Eu estou gravando isso para estar próximo do meu paciente. Eu estou gravando isso para estar próximo de uma pessoa que precisa de uma informação correta e, de repente, não tem como pagar a minha consulta. E aí, quando você se desloca de lugar, eu não sou a protagonista daquilo, né? Então, eu estou ali falando, mas não é sobre mim. E aí isso muda tudo. Você manda do jeito que tá, você legenda para aquela mãe que tá assistindo com o bebê no colo, é sobre totalmente o outro. A rede social é para você servir as pessoas. O que vier depois daquilo, às vezes meus amigos dentistas me perguntam, mas você consegue paciente pelo Instagram? Eu falo assim, mas eu não tô no Instagram para conseguir paciente. É uma consequência. É uma consequência, às vezes acontece. E outra, eu ainda tenho que trabalhar mais 20 anos, gente. Os meus pacientes que vão estar comigo daqui 20 anos, eles são nativos digitais. Entendeu? Se alguém tem que se adaptar a isso, sou eu, que eu sou a imigrante digital. Quem se adapta não é o imigrante que vai para o país? Sim. É ele que se adapta. Eu não sou uma nativa digital. Então, sou eu que tenho que me adaptar. Se eu tô achando que tá alguma coisa errada, que eu tinha que ter mais visibilidade, mais influência, né? Quem tem que se mexer sou eu. Não são os outros que estão errados. Sou eu. Sim. Então, eu preciso trabalhar, eu vou precisar de pacientes, eu preciso me comunicar com eles. E isso vai ser uma consequência de eu estar nas redes. E assim, eu vou dar um feedback meu sobre você. Eu não conhecia CEP, né, que você fala. Ontem eu vi um vídeo seu, eu falei, nossa, nunca ouvi falar nisso. E comecei a pesquisar sobre. Então, através de um vídeo seu. Falei, então, caramba, assim, nunca ouvi, eu tenho 42 anos, nunca ouvi falar sobre isso. Quantas pessoas ainda também não ouviram? Não ouviram. E através de conteúdo de qualidade seu, vão se identificar e falar, nossa, vou seguir a doutora, porque se ela me der essa informação que eu nunca ouvi, ela vai me dar outras que vão fazer total diferença, eu vou poder encaminhar para uma pessoa que eu identifico que pode ter essa doença, enfim, né, que pode se tratar, pode se prevenir, e veja uma rede realmente de apoio digital. Sim. Eu acho que a rede... E parabéns pelos conteúdos, porque realmente são diferentes, né, do que a gente vê. Aquela coisa só de viralizar, de você mostrar uma coisa rasa, você está trazendo conteúdo. Então, e cada um tem que achar seu estilo, eu acho, né? Sim. Eu acho que as pessoas têm muito preconceito ainda, né, disso, né? Uma vez, um dia, um paciente, eu achei o máximo, ele chegou, falou assim, ai, doutora, tá toda blogueirinha. Eu falei assim, você viu? Que legal. Então, gente, um feedback chegou.
alguma coisa chegou nele, né? Sim. Então, as pessoas, elas têm que se informar melhor, né? Achar o seu estilo. Tem pessoas que são mais engraçadas mesmo, não adianta. O jeito delas de informar vai ser mais descontraído. E você não precisa imitar o outro, você vai achar o seu estilo. Mas você só vai achar quando você começar, né? Sim, e demora. Tem gente que tem sorte de já, eu sou assim e vai. Mas tem gente que vai construindo, vai entendendo que dá certo, que dá errado. Se você for ver os grandes influenciadores aí que realmente fazem trabalho sério, eles deram cabeçada, eles tentaram fazer várias coisas. Se chama experiência, né? Mas tiveram paciência de aprender. Tem que vestir essa sandália da humildade, falar assim, eu estou aprendendo. Sim. E tem que ter essa constância. Eu acho que o mais desafiador para mim hoje, no digital, é a constância. Que agora eu vou gravar bastante aqui, né? Eu sou cliente. Não, e você está indo super bem, e é isso, né? Você já tem a vantagem de não ter vergonha das câmeras, de ter um bom conteúdo, se expressar bem por conta, né, da administrar as aulas. E quem não tem essa desenvoltura, ela vai aprender. Ela pode treinar, eu achei o máximo o curso. É com tempo. Eu achei o máximo, porque tudo é treinável, tudo. E conhecimento não ocupa espaço, pode não fazer sentido em algo que você está fazendo agora, mas lá na frente vai te servir para outra Muitas coisa. Coisas. E o conhecimento não ocupa espaço. E às vezes a gente tem essa mania, né? Como a gente está num mundo onde tudo é muito para ontem. Acho que isso eu nunca vai me utilizar. Não vou fazer isso não quero. E às vezes aquela informação você vai usar em algum momento da sua vida, né? Assim como você no início trabalhava, poxa, mas eu tô no ramo administrativo, eu sou dentista, poxa, eu quero estar lá atendendo o paciente. Se talvez você não tivesse permitido aquele tempo, né? Então, não teria a expertise que você tem. E hoje eu sei que você você tem um curso de mentoria, né? Você dá mentoria para as pessoas e para esses dentistas recém-formados ou já na área. Como que surgiu isso? Na verdade, essa questão da mentoria, a gente está numa construção, né? Mas, pelo meu posicionamento, pelo tempo que eu tenho de carreira e tudo mais, né? Muitos colegas, às vezes, se aproximam querendo que eu analise alguma questão do consultório, uma gestão de carreira. Eu sou muito ligada à parte da teleodontologia, que é o atendimento à distância, o monitoramento Isso do veio paciente. com a pandemia? Isso deu um boom com a pandemia, mas já existe há muito tempo. Quando eu fazia o meu doutorado, eu já trabalhava com isso lá em 2011, 2012. Olha, já estava... Sim, já tinha uma previsão. A USP, ela tem um centro de teleodontologia. Facilita tanto, né? E facilita demais. Aí teve uma abertura, né, na época da pandemia, porque houve a necessidade, mas é algo que vem se expandindo e tem muito a ver com isso, do dentista não ser só um técnico que precisa estar com o paciente na cadeira para fazer o seu trabalho. Então, meus pacientes que estão fora do Brasil, por exemplo, às vezes eles precisam de um procedimento lá, eles fazem uma teleconsulta comigo para uma segunda opinião. Olha, doutora Luciana, fui lá, fiz esses exames, a dentista falou que é isso. Quero saber sua opinião. Tá certo? Não tá? Você acha que dá para esperar eu ir aí? Às vezes tem pacientes que o filho caiu, não pode ir no consultório naquele momento, a gente faz uma teleconsulta, eu oriento os primeiros cuidados. Pacientes idosos que estão em clínicas ou que estão sob cuidados de outras pessoas, que têm dificuldade de locomoção, faço teleconsulta, oriento o cuidador como limpar a prótese, como limpar a boca desse paciente, que produto usar, que não... Então, é uma coisa que para muita gente é impensável um dentista atender à distância. Você já tinha pensado nisso? Não, eu não tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. E muitos dentistas nem sabem que eles podem fazer esse teleatendimento, teleacompanhamento, monitoração do paciente. Então, o paciente está fazendo clareamento. São Paulo é imenso. Então, às vezes, o paciente tinha que vir até o consultório só para eu olhar e falar assim, clareou, não clareou, usa mais, não usa, tá sensível, São coisas não mais tá. simples, né? São coisas mais simples, é um monitoramento do tratamento. Então, eu abro a câmera e falo, olha, o que você está sentindo? Você percebeu que clareou? Me manda uma foto.
Ele me manda, olha, tá dentro do esperado, ou não, acho que vou te mandar mais produto, mando pelo motoboy o produto para ele, entendeu? Então, essa questão do teleatendimento também eu tenho trabalhado bastante e estou começando a estruturar essa parte da mentoria para ajudar outros colegas, que é uma coisa também que eu gosto muito de fazer. Estou aí sob demanda, né? Eles me procuram e eu vou fazer. E qual que é o seu Instagram para as pessoas conhecerem? É @doutora Luciana, DRA, né? doutoraluciana.dentista. E a mentoria ainda não tá pronta, mas quando tiver, vai ter que ficar num site, um WhatsApp, alguma coisa? Então, a mentoria não é que ela não está pronta, não é uma coisa assim, embalada que eu venda. Não é um curso. Tá. Então, por exemplo, a pessoa vem, e fala assim, olha, eu sou dentista há tantos anos, estou em dificuldade nesse ponto. Estou em dificuldade em captação de paciente, ou gerar demanda no meu consultório. Eu tenho muitos pacientes inativos, eu não consigo gerar demanda para esses pacientes. E eu ajudo pontualmente nessas questões. E como que a pessoa procura? Quem sabe no futuro alguma coisa. Sim. Aí pode me chamar pelo direct no Instagram também. Aí eu olho, eu mesma olho e eu respondo. Perfeito, então já fica a dica. Teremos também o QR Code, vai ter também na descrição do vídeo o link para vocês poderem conhecer mais o trabalho da doutora Luciana. E agora partimos para a última parte, né, do nosso podcast. A mais gostosa. Eu acredito. Os mitos e verdades, eu tô olhando que é o que mais aqui, tem, né, de mitos e verdade, né, nesse ramo de odontologia. Tem uns dois aqui que eu tenho dúvida aqui, vamos ver. Vamos lá para a primeira. Escovar os dentes com força limpa melhor? Não, nunca com força. Acho que vou arrancar meus dentes, porque eu sempre achei que era. Sempre escova macia ou extra macia, cabeça pequena e sem força demasiada. Tem que ter uma certa firmeza, mas você não pode... Eu jurava que... E as escovas elétricas? As escovas elétricas, elas são boas, mas você tem uma curva de aprendizado para você usar a escova elétrica. E tem escovas elétricas que têm as cerdas muito duras. Então, sempre pergunta para o seu dentista qual que ele gosta mais, leva no consultório para ele te ensinar a escovar com a escova elétrica. Porque tem a questão da gengiva mais sensível também. Pode ficar machucar, dando um estímulo para essa gengiva e ela começar a retrair. Tem outra aqui, ó. Enxaguante bucal, ele substitui a escovação? Não. O enxaguante bucal, ele não vai agir sobre o dente sujo, né? E o enxaguante bucal, na verdade, ele nem é para todo mundo. Eu nem costumo orientar para usar o enxaguante bucal. O enxaguante bucal tem aqueles que são uma perfumaria, que eu falo, e tem aqueles que tem medicação, que tem um antibiótico, um anestésico, que tem que ser prescrito pelo dentista. Agora, esses tipo Listerine, Oral-B e tudo mais, você vai usar se você gostar. Na verdade, ele não tem muita função de limpeza. Ele tem um flúor que ajuda a prevenção, mas ele não limpa. Nunca vai substituir a escova. É que falam que tem teor alcoólico grande. Sem álcool. Que vai desgastar. Agora tem, né? Sem álcool. Porque uma época não tinha. Quando saiu... Sempre sem álcool. O álcool, ele resseca a boca, ele descama. Descamava toda a minha boca. Sempre tive problema. Mas tem pessoas que gostam daquela sensação, né? Não. Refrescância. Imagina você clarear o dente, tacar um Listerine. Misericórdia. Não, pelo amor de Deus. E ele acaba... influenciando a boca, ela tem uma microbiota, bactérias boas nela, né? E o álcool, ele acaba mexendo nessa microbiota, o uso constante, contínuo desses enxaguantes. E chiclete sem açúcar ajuda na limpeza dos dentes? No dia que você não puder escovar os dentes, você mascar o chiclete, ele vai estimular a sua salivação e vai ajudar numa limpeza. Não é que uma limpeza, né? Ele vai dar. Exatamente. Mas ele não substitui. Não vai fazer o papel mas da escova. Num dia que você precisar, é uma boa alternativa. Olha, essa aqui eu tenho bastante curiosidade, hein? Depois, após escovar os dentes, você já pode escovar. Após o almoço, né? Após a refeição, você já pode escovar os dentes de imediato ou você tem que dar um tempo? Então, isso aí é uma coisa que teve uma confusão, mas eu vou explicar. Hoje em dia, a nossa dieta ela é muito ácida. A gente come mais saudável,
A gente tempera a salada com limão, com vinagre, a gente toma sucos e as coisas que também não são muito saudáveis, tipo refrigerante, água, a gente põe limão, né? Água com gás, a gente põe limão. O próprio refrigerante a gente põe limão. O limão é vilão? O limão é quase que o novo açúcar para odontologia. Mentira, me lasquei. Verdade. Adoro limão. A gente come muita coisa ácida, fruta. Então, o ácido que tá ali na boca, antigamente, não é mais para fazer isso, se falava para esperar um pouco, para escovar os dentes, para esse ácido dar uma neutralizada. Mas o que a gente percebeu? Que o paciente esperava a vida toda, ele não escovava mais. E ficava aí pior. Ficava pior. Você já arrumava outro problema. É outro problema. Então, o que é para fazer? Antes de escovar os dentes, antes de pôr a escova com a pasta na boca, você vai enxaguar a boca com água. Você vai pôr água na boca, cuspir, porque ela vai lavar aquele ácido que porventura esteja na sua boca, e aí você já pode escovar. A pessoa que ela tem o hábito de tomar café o dia todo, né? Que eu sei não que ele não acontece é... aqui, tá? Eu sei que ele não é tão... escritório nunca acontece. Nunca acontece, né? Eu Não sei que não é o recomendável, mas assim, se ela escovar os dentes após tomar o café, isso ameniza, diminui as chances? Principalmente se for adoçado, melhor. Mas, vocês escovam o dente toda vez que vocês tomam café? Imagina, a gente toma café o dia inteiro. Já deixa a escova ali, já. Nossa. E o café é ácido, né? Vocês sabem. Já vou A trabalhar xícara já no tem que banheiro, ter o já. apoiador da O escova. café é ácido. Olha só. Também. Pode continuar, que eu acho Não, que vai pode, ter uma pergunta. O dentista, ele sempre vai preferir que você coma e beba tudo que você tem pra comer e beber de uma vez só. A gente odeia esses negócios de ficar beliscando. Porque quem protege os dentes é a saliva. A saliva, ela é um tampão. Toda vez que você come alguma coisa, a sua boca fica ácida e há uma queda nesse pH e demora um tempo para essa saliva equilibrar. Quando a saliva está equilibrando o pH da sua boca, você vai lá e toma outro café. Entendeu? Então, a frequência de consumo é muito pior para mim do que... Já de toma repente, 2 litros de café, sossega. Toma aquele copo americano de café e depois não toma mais. Aqueles já tomam por si só. Eu vejo cada caneca, eu falei, não, é refrigerante. Isso não é café. Eu falei, E aí já não toma mais. É igual eu falo, vai comprar uma caixa de bis, come tudo de uma vez. Não fica comendo uma a cada 20 minutos. Essa é nova, eu não sabia disso, olha. E escovar os dentes logo após comer prejudica o esmalte? Então, escovar o dente logo depois de comer. Tem que enxaguar a boca antes, também. com água. Tá. Olha, bastante coisa que eu não tinha visto. Enxágua primeiro. Mas se não for ácido, gente, você não vai ficar pensando se é ácido ou se não é. Põe na rotina. Antes de pôr a escova na boca, enxágua e depois Então, toda escova. vez que eu comer qualquer coisa, uma Já é bolacha, ótimo. qualquer Enxágua coisa, eu qualquer preciso... Precisa Enxaguar a escovar ou só enxaguar? Se você O puder ideal escovar, seria é escovar. melhor. Nossa, cada vez que você... Filmar, tá? Mas não acontece. A gente sabe que não acontece. Na rotina porque do dia a às dia, vezes que eu esquece, falo, às vezes você tá num lugar que não tem essa Por escova, isso você tá que numa eu reunião externa. falo, é mais fácil você controlar a frequência do que você aumentar as escovações. Entendeu? Porque o arroz, o feijão, a macarronada, esse tipo de coisa, não é isso que vai te cariar os dentes. Entendeu? O que vai cariar são essas besteirinhas, esses belisquetes. Aquilo que a gente adora comer, aqueles né? belisquetes durante o dia. Aquele dia que você tá trabalhando em fechamento, você tá trabalhando até mais tarde, você tem alguma coisa pra mastigar, Aquele porque você tá com saco. ansiedade, né? Ai, meu Deus. Sabe uma coisa que é um vilão hoje em dia que ninguém... Essas balas ácidas, tipo Fini. Essas balas azedas. Certo? Olha lá. Porque além do açúcar, é ácido. Isso causa um estrago. No dente. Que bonito, né? E clareamento dentário enfraquece os dentes? Não. Não? O clareamento não enfraquece o dente. Deixa mais sensível um pouquinho. Ele deixa mais sensível enquanto a gente está fazendo o tratamento. Porque parece que o dente é sólido, né? Mas o dente ele tem uns túbulos, ele é permeável. O clareamento, ele abre esses túbulos para que os corantes, os pigmentos que estão lá dentro do dente, eles saiam. Então, ao mesmo tempo, ele vai permitir
que ocorra uma troca de fluidos ali dentro e deixe o dente sensível. Quando você para de fazer o clareamento, isso volta à normalidade. E enquanto você está fazendo o tratamento clareador, tem vários tipos de estratégias para a gente diminuir essa sensibilidade. Eu tenho muita sensibilidade, tanto que eu não consigo fazer o tratamento direito. Então, chega no segundo, terceiro dia, parece que meu boca vai cair. Aí você já tem os dentes sensíveis. Quem tem dentes sensíveis precisa preparar o esmalte para receber o clareamento. A gente tem que vedar lugares que tem trincas, exposições de dentina. Tem um produto específico para isso. Aí a gente prepara o esmalte e depois você faz o clareamento. Vou saber. Esse nunca me falaram. Você vai conseguir fazer. E essas pastas de dente com carvão, clareia realmente os dentes? Quero morrer. Quero. A boca vai ficar preta para não ficar branca. Meu Deus do céu. Olha, esquece o carvão para clarear. Carvão não ativado, é né? Cientificamente comprovado. Não tem diferença nenhuma para essas pastas. Gente, agora fazer só um parênteses. Isso é tão importante. Você saber o que você segue, o que você vê na internet. Porque outro dia, nesses vídeos aleatórios, chegou uma pessoa passando carvão nos dentes. Carvão de verdade? Carvão? Casca de banana, aquela parte da casca aquela parte da casca, Sim. né? Aquela passando nos dentes. Não, isso vai clarear. Gente, qual é a comprovação científica né? E o que pode acontecer com seus dentes? Existe tanta... Infelizmente, a indústria ela quer vender. E se constrói uma narrativa em cima de algumas coisas, né? Que de repente até o discurso de quem entende daquilo fica fraco mediante a tanta propaganda. Aquela coisa, né? Uma mentira contada tantas vezes, ela vira uma verdade, né? Exatamente. Mas não clareia o dente. Pasta com carvão não clareia. Leandro, tem mais aí? Sim, bicarbonato é bom para clarear os dentes? Não é bom. O bicarbonato, assim, ó, a pasta de dente, ela tem uma formulação. Dentro da formulação, ela pode ter bicarbonato. Só que isso é estudado. A dose certa, né? A dose certa, a quantidade, o tamanho do grão do bicarbonato, porque cada pasta de dente ela tem uma abrasividade. Ela tem que ter uma pouca abrasividade para remover a sujeira do dente, mancha do dente. A gente tem pastas mais abrasivas e menos abrasivas. Você que é uma pessoa que já tem dentes sensíveis, se você usa uma pasta muito abrasiva, você vai piorar isso. Vai ficar sem dente. Se você usa uma pasta com carvão, você vai piorar Sim. isso. Então, o bicarbonato ele clareia, mas não é ele puro, igual muita gente faz. Já vi vídeo, a pessoa colocando bicarbonato. E quando pinga limão junto com bicarbonato e faz assim, você tá falando que você o ácido está desgastando. Que delícia, já tira o dente da mão, seria. Então, isso você sabe que já toda pode vez... fazer a faceta depois, já desgastou o E dente. esse desgaste é um desgaste Caraca. mesmo. É um desgaste. E esse esmalte que foi embora, você não recupera mais. Ele não é reposto. Então, quando você bebe uma Coca-Cola e sente o dente assim meio porosinho, você já sentiu? Quando você bebe? Ele realmente está... Corroendo o seu Ele dente. está sofrendo fica uma imaginando biocorrosão. Se você joga a coca num ralo que tá entupido, ele desentope, imagina o que faz com o dente, né? E aí eu falo, não é pra você parar de beber Coca. Eu tenho até um post no meu perfil lá. Eu amo Coca-Cola. Mas você tem que beber com canudo para não bater nos dentes. Você não pode beber e ficar bochechando a Coca-Cola, né? Porque tem gente que fica saboreando Isso a gente tá falando da Coca-Cola, mas é qualquer, a Coca ou qualquer refrigerante? Qualquer refrigerante. A Coca-Cola ainda é um pouquinho... Tem outros ácidos, mas Olha que qualquer inocência. refrigerante. Falava, isso, eu vou pegar a Caramelo. soda, que ela é transparente, ela não vai escurecer o dente. Ela fala, não, escurecer ela não Isso vai mas escurecer, mas corroer. vai correr do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Agora, para finalizar, as últimas três, bruxismo não tem cura? Bruxismo, Eu tenho, por isso eu tô perguntando, porque a bruxismo dor de não tem cabeça cura. é triste. Não tem? Bruxismo tem controle. E a plaquinha, tudo. O bruxismo vai ter fases que você vai ter mais, ter fases que você vai ter menos, mas cura do bruxismo, Mas sabe qual não. que é o pior? Eu tiro a placa dormindo. É. Mas eu vou fazer, vou me amarrar. Às vezes sua placa tá com alguma interferência que tá te dando Onde eu vou filmar? Que raio que eu faço? algum desconforto que ela tá te dando. Porque o bruxismo, na verdade, a placa ela não trata o bruxismo. É só A pra você placa, não ela forçar. protege seus dentes, a sua articulação de ficar numa posição
saudável. Mas o bruxismo o bruxismo é uma questão de uma descarga emocional que você tem ali nessa região, né? Então você acorda cansado, né? Dor de cabeça. Cansaço, isso. Interfere. Aí você começa a ter dor na articulação. Na TM também já fiz tratamento por bastante tempo. E é algo que você tem que tratar junto com outras especialidades, como você falou no começo. Exatamente. Porque você não vai fazer milagres. Você tem que fazer higiene do sono, você tem que, de repente, fazer um esporte, achar outras válvulas de escape para ter um sono melhor. Outra coisa, dentes tortos, ele acaba dando dor de cabeça na pessoa? Causa dor de cabeça? Pode ser que sim. Os dentes tortos interferem até na postura das pessoas. Saiu uma reportagem recentemente sobre alguns clubes de esporte, de futebol, que estão fazendo tratamentos dentários nos jogadores para melhorar o equilíbrio postural dos jogadores. Caramba! Porque o equilíbrio da mordida, né, dos dois lados, dentes pegando em movimentos corretos. A gente tem grupos de dentes que são feitos para participar em determinados movimentos. Tudo isso, ele vai gerar um impacto até na postura do indivíduo. Não sabia disso. Exato. Muito mais complexo, né? É muito complexo. Nossa cabeça é muito A boca complexa. não está separada do corpo, definitivamente. E para finalizar, a odontologia estética é só vaidade? Não. Por A que não? odontologia estética não é só vaidade. Porque a estética faz parte do ser humano. A gente gosta da estética, das coisas bonitas. A gente se sente seguro em se sentir bem consigo mesmo. E isso tem um impacto social, emocional na vida desse indivíduo. É lógico que a estética ela tem que sempre estar aliada à função. Não adianta você ter a estética e não ter os dentes funcionais. Então, eu ponho faceta só aqui na frente e aqui atrás os meus dentes estão todos tortos, não pegam direito e tudo mais. Jamais. Mas, hoje em dia não, sempre, né? Você tá feliz com o que você vê no espelho, você se sentir seguro, te abre muitas oportunidades, porque você se permite a essas oportunidades. Perfeito. Acho que hoje foi uma baita de uma aula, né, Vitor? A gente conseguiu falar de odontologia de uma forma diferente. Acho que muito... De forma leve, né? Muito do que foi falado aqui hoje, acredito que as pessoas não veem em outros lugares, que é sempre uma pauta meio que única, muito técnica. Né? Muito técnica, e hoje a gente conseguiu falar de vários assuntos dentro da odontologia. Espero que você de casa tenha gostado e aproveite essas dicas, principalmente os mitos e verdades. Acho que tem alguns aqui que realmente a gente fica meio, será que é ou não? Então hoje já tirou as dúvidas. E obrigado por participar, ter se disposto a vir aqui. Compartilhar fico muito feliz. Sua história. Tenho certeza que vai inspirar muita gente, não só a paciente, mas quem vai ingressar nessa área da odontologia, se inspirar em você, que tenho certeza que vai ter muito sucesso. E acho que é isso, né, Vic? O que mais que a gente pode falar no episódio de hoje? Eu acredito que as pessoas que estão em casa, elas estão, principalmente os dentistas que te seguem, as pessoas que são próximas a você, elas querem saber, sei lá, uma mensagem, o que você falaria para uma pessoa que está terminando a faculdade agora, que está naquela dúvida, e agora? Vou abrir uma clínica, vou trabalhar para alguém, vale a pena eu empreender, vale a pena eu fazer a odontologia, né, para os universitários que estão aí nessa fase de ingressar no vestibular. Que conselho que você daria para essas pessoas? Eu acho que o conselho principal é que antes de fazer qualquer coisa, que a pessoa tire um tempo para investir em si mesma. A gente que tem esse tipo de profissão, a gente quer sempre estudar e aprender muito sobre técnica, sobre material, sobre hard skills, que a gente fala, né? Mas a gente tem que tirar um tempo para aprender outras coisas que a odontologia exige.
Então, você tem que se conhecer, você tem que conhecer os seus pontos fortes, seus pontos fracos, você tem que trabalhar o seu psicológico, você tem que trabalhar aquilo que você acha que você não é muito bom. Então, se eu não sou muito bom em lidar com as pessoas, eu vou me preparar para isso. Se eu não sou muito bom em comunicação, eu vou estudar um pouco comunicação. Se eu não sou muito bom em finanças, eu vou estudar um pouco. Sair um pouco da caixa odontológica e se preparar com essas soft skills que têm tanta importância. E não só na odontologia. Eu acho que eu tenho filhos pequenos, e eu acho que isso vai ser o diferencial no futuro, né? Ter o inglês não é mais diferencial, ter uma pós-graduação não é diferencial, daqui a pouco saber inteligência artificial não é mais um diferencial, mas esses requisitos humanos vai ser o diferencial. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de empreender, antes de trabalhar para alguém, não tem certo, não tem errado. Vai se conhecer um pouco e vai desenvolver essas habilidades. Isso aí. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, doutora. Imagina. Foi um prazer recebê-la aqui. E assim, você que gostou da doutora, ela tem, né, o Instagram, né? A gente vai deixar aqui mais uma vez o Instagram da doutora. E vem novidades nas redes sociais, né? Sim. Quem sabe um novo podcast por aí, né? É verdade. A doutora vai ter o podcast Assunto dela tem. também. Vou ter meu Assunto podcast. Porque eu acredito que as pessoas precisam de informações relevantes, Aham. de informações verídicas, né? Com fatos comprovados. Acho que isso faz toda a diferença, né? Para encurtar esse distanciamento que às vezes que existe entre paciente e dentista, né? É isso mesmo. Isso aí, então, se você gostou do episódio, já curta, comenta, compartilhe e nos vemos no próximo programa, né, Vitor? É isso aí, gente. Obrigado, Até mais. doutora. Até mais. Tchau.